Olá, queridos, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui depois de um tempo, né, fora das redes, devido a tudo o que aconteceu no cenário político. Eu parei para balanço, mas eu estou voltando. Bom, eu estou falando com vocês desde Bratislava, que é a capital da Eslováquia, então estou num ambiente diferente. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês os meandros, os caminhos, como funciona uma ação de interdição. Eu quis trazer esse tema em razão de uma notícia que surgiu sobre um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, onde uma idosa foi internada por mais de uma vez em 2 clínicas diferentes, e ela foi internada pela filha Patrícia e pelo genro Rafael. Filha essa que tem 2 filhos, né, netos dessa senhora de 65 anos, e essa filha internou de forma forçada. Ela estava saindo do banco, foi sequestrada, teve que entrar numa ambulância, foi tomada por pessoas estranhas. Uma dessas pessoas, que são criminosas, né, disseram para ela que era uma questão de família. E ela foi levada para essa clínica, ficou por alguns dias num quarto, né, fechado, sem janela, sem água, sem comida. E depois ela, segundo notícias, ela foi levada para um lugar onde tinha mais pessoas e ela foi forçada a tomar medicamentos. A polícia a resgatou e prendeu imediatamente a filha e o genro. A filha e o genro, em visita feita a ela, disseram que eles fizeram isso porque ela tinha denunciado a filha por maus tratos e negligência como mãe dos netos de 2 e 9 anos. Um dos netos, inclusive, tem problema, né? Ele é uma criança especial e a filha não cuida bem e a filha ficou muito brava porque ela a denunciou. E além disso, a filha também queria ficar sozinha com uma pensão que ela dividia com a mãe. O que eu acho estranho, porque se a filha é maior de idade e não é incapaz, por que ela estaria dividindo uma pensão com a mãe? Não, isso não é muito bem explicado. Então o tema hoje é interdição. Porque muitas pessoas pensam, né, eu vi muitos comentários dizendo, poxa, mas como é que ela internou a mãe se não havia uma ação judicial em curso de interdição? Então, o meu papel aqui nem é entrar no mérito se ela é psicopata, se não é. A doutora Rosângela Monteiro, né, uma especialista, ela é perita e também psicóloga, ela diz que a moça tem todos os traços, ela e o genro, de psicopatia. Mas a questão aqui é a questão da interdição. Para quem não sabe, eu sou advogada em São Paulo há 36 anos e lido com a área de família e a área civil. Interditar uma pessoa significa obter judicialmente uma declaração de que sim, essa pessoa não tem condições de gerir, de se orientar na sua vida civil. Ela não tem capacidade civil para gerir o seu patrimônio, a sua vida. Não tem a ver com a vontade da pessoa em todos os aspectos, mas na questão financeira. Porque uma pessoa que não tem capacidade para gerir sua vida e seus recursos na área civil, ela não tem condições, por exemplo, de fazer uma doação, de fazer um testamento, de comprar um imóvel, de vender. Ela não tem condições, por exemplo, de gerenciar sua conta bancária. Então, o que a família faz? Ela percebendo isso, é uma obrigação da família pedir uma interdição dessa pessoa. Essa pessoa não pode ir para onde ela quer. Muitas vezes ela precisa ser internada para tratamento, não dá para fazer o tratamento em casa. Então a família tem até uma obrigação de pedir essa interdição. Isso não funciona só para idosos, mas nos casos que eu tenho no escritório, a esmagadora maioria é para idosos, principalmente quando eles estão com aquela doença chamada Alzheimer, né? Entre outras doenças que levam à demência, né? Enfim. Mas também tenho casos de interdição de jovens. Então, qualquer pessoa que atingiu a maioridade, se ela não tem capacidade mental, dos 18 em diante, ela tem que ser interditada. Bom, como é que funciona isso? Não basta a pessoa, o filho ou um parente, falar, olha, eu vou internar minha mãe ou meu pai numa clínica. Ou mesmo uma pessoa maior de 18 que, em regra geral, tem capacidade para gerir sua vida. Mas se ela não tem, não basta a pessoa falar, né? Olha, eu vou pegar esse jovem e vou interná-lo numa clínica, ou eu vou gerenciar a vida dele, eu vou para o banco, vou movimentar a conta dele, eu vou comprar o imóvel no nome dele, eu vou receber em nome dele, firmar um acordo em nome dessa pessoa. Não pode ser dessa forma. Então, como é que funciona? Primeiro, a família busca o advogado e diz, doutor, tem um parente meu que eu preciso interditar, porque ele está nessas e nessas e nessas condições. Nós costumamos dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, cabe ao advogado ter esse cuidado. E detalhe,
Quanto mais rica é essa pessoa, esse jovem ou esse adulto ou esse idoso, mais cuidado a gente tem que ter para analisar a documentação. Ora, o advogado não é médico psiquiatra, então ele não tem condições de dar um parecer concreto. Ele vai analisar a vida pregressa, a saúde pregressa dessa pessoa. Ele vai pedir para a família, ok, você está querendo interditar, mas o que você me traz de indícios de que realmente eu devo entrar com essa ação? De que realmente o juiz vai pelo menos olhar para mim, para minha petição e dizer, não, aqui tem uma certa dose de verdade. Porque nós temos que trazer para o juiz uma segurança, porque o juiz ele vai nomear provisoriamente um curador para essa pessoa, até que ele tenha um parecer do perito dele. Então, o que o advogado faz? Ele colhe todas essas informações e aprova. Então, essa família ou essa pessoa que nos procurou vai nos enviar os laudos médicos, onde afirma que essa pessoa não tem condições de gerir seu patrimônio, de cuidar da sua vida civil, e também os medicamentos que foram receitados ao longo desse período, desde quando que essa pessoa está aqui, está assim, dessa forma? Quais são as atitudes dela, os comportamentos que levam a família a entender que ela não está legal? E que levou a família a procurar um médico para ele dar esse parecer. Então, tudo isso a pessoa traz para nós, advogados, e nós vamos analisar. Vamos olhar a documentação. Para eu me convencer, para depois levar a juízo. Dito isso, o advogado convencido, tendo já examinado toda essa documentação que foi trazida, ele vai analisar também a forma como essa pessoa se coloca, se essa pessoa... Não cabe ao advogado fazer essa análise, mas eu costumo fazer. Se essa pessoa me traz uma segurança de que ela seria uma boa curadora, porque o curador, ele não é apenas para cuidar, mas ele tem que gerenciar. Então ele tem que ser aquele filho, ou marido, ou a esposa, que tem um certo traquejo com as questões burocráticas. Porque veja, ele vai lidar com o INSS, ele vai lidar com bancos, ele vai lidar, se tiver que vender um imóvel, ele vai lidar com cartórios, né? Então tem que ser uma pessoa minimamente esclarecida. Então, às vezes a gente até sugere, olha, você está querendo ser o curador, mas será que não seria melhor aquela pessoa, o seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, enfim. Às vezes a gente dá essa opinião. Mas, regra geral, quem nos busca já é aquele que vai ser, que já quer se colocar como curador. Não é que ele se quer, mas ele vê que é ele que vai ter que ser. Então, nós entramos com a ação, preparamos tudo e colocamos para o juiz, olha, essa pessoa, ela está com esse problema, desde tal data ela vem apresentando alguns distúrbios, né, que coloca um ponto de interrogação na família, ela tem condições ou não. Então a família buscou um médico psiquiatra. Eu prefiro juntar sempre mais de um laudo. Então geralmente eu jogo pelo menos 2 para o juiz, tem que ter lá o carimbo do CRM, data, as datas são muito importantes. Então coloco tudo na ordem e mostro para o juiz, olha, aqui tem 2 laudos, tal. Então a gente pede que essa pessoa seja nomeada provisoriamente o curador, desse que a gente chama de interditando. Enquanto o processo não termina, a gente chama de interditando. Quando o processo termina, a gente chama essa pessoa de interditada, porque aí já tem uma sentença, né? Em que a interditou. Então a gente pede para o juiz nomear um curador para esse interditando ou para essa interditanda. Geralmente, dependendo do caso, eu junto fotos da pessoa, porque quando é idoso ele já está num estado bem complicado. Geralmente no primeiro despacho, o juiz dá um despacho que costuma ser longo, ele já, a primeira linha, já ele despacha lá nomeando fulano de tal como um curador provisório. Por que provisório? Porque se a gente for esperar o processo terminar, não costuma demorar, tá? A regra geral é que em menos de um ano o juiz já encerra. Nos meus casos, a maioria, uma esmagadora maioria, às vezes em 6 meses eu não digo, mas em um ano encerrou tudo, né? E depois passa para uma outra fase que eu vou explicar, que é a fase de prestação de contas. Esse despacho já serve como ofício para bancos, para INSS e outras entidades. Aquela pessoa que foi nomeada como curadora, quando ela vai internar, porque às vezes a gente diz para o juiz, olha, inclusive essa pessoa precisa ser internada, tá aqui a recomendação médica de internação, porque às vezes não pode ser tratada em casa, né? A gente junta tudo isso, então o curador, né, provisório, carrega tudo isso com ele e ele vai partir para bancos. O banco vai registrar esse documento. Se ela precisar sacar, mudar senha, essas coisas, o banco tem que estar lá na tela. Então ele demora um pouco, porque vai passar para o jurídico do banco. Esse documento tem uma chave de acesso. Então o jurídico do banco ou qualquer pessoa que pegar lá no INSS, em qualquer entidade, na clínica psiquiatra, vai passar pelo jurídico, ele vai rastrear essa chave de acesso e ver que realmente não é falsificado, que realmente tem um processo judicial em andamento onde essa pessoa curadora foi nomeada curadora provisoriamente. Então, no caso dessa pessoa, o que faltou? Essas clínicas que aceitaram a internação sem esse documento falharam de uma forma terrível. Por quê? Elas tinham que exigir esse documento, né? Eu tenho um caso que o juiz nomeou a curadora, a filha que pediu a interdição. Na verdade, eu juntei também a procuração de todos os irmãos, dizendo que eles concordavam, porque isso é importante, tem muitos irmãos.
Os demais irmãos têm que concordar. Se tem um irmão que não concorda, aí o processo vai se tornar litigioso, né? Porque, inclusive, ele vai questionar. O juiz vai querer saber por que ele está questionando, se tem laudos já de médicos do interditando. Uma outra coisa importante que eu não disse. Toda ação que envolve estado civil e capacidade da pessoa, ele corre em segredo de justiça e também tem que ter a intervenção do Ministério Público. Então, o advogado do banco, do INSS, eles vão verificar todo o processo para ver se realmente aquela nomeação ainda continua válida, né? Porque pode ter havido uma substituição. Porque às vezes o curador não age direito, então o juiz tira o curador e põe um outro, enfim. É isso que a clínica tinha que ter exigido. Então, por aí você já percebe que essa clínica, o delegado inclusive disse que já está investigando essas duas clínicas, e elas vão responder por isso, porque vocês podem ter certeza que houve crime. Na verdade, houve crimes na agressão com relação ao direito de ir e vir dessa senhora, porque ela não estava interditada. Ela não estava nem em processo de interdição. Eu vou interromper esse vídeo para a gente ir para a segunda parte do vídeo.